Oferecimento Editora Inspire. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos convidados, que alegria estar com vocês aqui. Eu quero muito te agradecer, porque estamos aqui no Inspire Talk e obrigado você pela benção da sua presença conosco. Sua audiência é, sem dúvida alguma, um prestígio. E hoje é o nosso primeiro programa primícia dessa primeira edição desta temporada do Inspire Talk. Agradeço a Editora Inspire pelo apoio também para estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que a proposta das nossas conversas aqui é inspirar você, seu coração e te ajudar a viver uma vida cada vez melhor. Amém. E hoje, nosso programa inicial, eu tenho aqui meu irmão, filho espiritual desta casa, da igreja, da cidade, o querido Eduardo. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe você. Amém. Privilégio para a gente. Eduardo, que a gente chama também de Dado, né? Sim. E agora aumentou o nome, né? Aumentou o nome agora. Tem 3 meses? Não deu 2 meses ainda. 2 meses que ele aumentou o nome, olha só. Agora o nome completo ficou... Eduardo Felipe Gurgel Freire. Olha só, hein? Eduardo Felipe Gurgel Freire. Um abraço aí para a esposa amada, Sofia, querida. Sofia, a primeira coisa que ele me diz aqui, ó, Sofia é uma grande parceira na minha vida e na minha casa. Falou aqui muitos elogios de você, hein? Parabéns pelo casamento e pelo ministério que vocês estão construindo dentro e fora de casa. Amém. Mas o Eduardo Felipe, ele é formado em engenharia, engenheiro da computação, trabalha em 2 empresas, uma no Brasil e uma no exterior. Também serve no ministério como músico aqui na igreja da cidade. E eu convidei o Eduardo Felipe, o nosso querido Dado, para esta conversa, para inspirar você. Por quê? Porque chamou muito a atenção um voto que ele está fazendo com Deus, que está abençoando a vida dele e que está nos inspirando a todos. Então, primeiro, Dado, queria que você falasse, antes da gente chegar em si, no foco aqui do voto que você está fazendo, que está me inspirando e inspirando tantas pessoas, como é que tem sido a sua vida e o que mudou desde que você casou com a Sofia, você fez o IC College, ela também, sim. Vocês se conheceram aqui nesta casa, e agora você é um homem casado. Como é que está sendo a diferença de um jovem solteiro, cristão, para um jovem casado, servindo no ministério? Pastor, acho que se eu soubesse que o casamento era tão bom, eu tinha antecipado mais ainda. Olha só. É. Quantos anos você tem? Eu tô com 28, a Sofia ela tem 23, ela é mais nova, mas eu descobri que estar casado é realmente é um presente, assim. É ter uma pessoa ali que é sua intercessora, parceiro, a gente dá muita risada junto. Sofia é minha melhor amiga, assim, não tenho o que falar. A gente se dá muito bem. Eu passo o dia em casa, então a gente tem muito tempo de convívio juntos. E eu tinha um receio, né, de, nossa, como é que vai ser esse convívio? E foi um presente saber que, assim, a gente se dá muito bem mesmo. A gente fica alguns dias longe por causa de trabalho de repente, e já passa aquele sentimento de, pô, que saudade dela aqui, de conversar no almoço, de fazer café, e mudou muito. Eu conheci ela no IC College, né? A gente, por mais que esteja na igreja há muito tempo, eu tô aqui faz 20 anos, a Sofia acho que faz 9 ou 10 anos, a gente nunca tinha se conhecido. A igreja é muito grande, vem muito num grande. Culto, ela vem em outro e não tem Exato. Essa oportunidade. E Deus preservou até o momento que a gente estava certo para casar. Mas talvez seja isso, você disse, demorei muito tempo, mas no cuidado de Deus e presciência de Deus, sim. Talvez você não estava preparado. Você se sente hoje uma sim. Pessoa melhor do que você era quando você estava com os 23 dela hoje? Muito melhor, muito melhor. Hoje, nossa, não se compara. Eu olho o meu passado e eu falo,
é milagre. É Deus que fez totalmente, assim. E o college foi importante para isso também, Muito Dado? importante. Eu percebo muito a diferença, né? Vi você crescer aqui na igreja antes e depois do college. Sim. Você recomendaria também o college para um jovem que termina o ensino médio Totalmente. antes de ir para uma faculdade? Eu acho que todo adolescente tinha que ter essa oportunidade. Toda pessoa nessa fase de transição tinha que ter, porque além do convívio com outras pessoas, é entender ali como que vai atuar de repente a sua área de chamado no mundo de hoje. É muito contextualizado, né, o college. Então, as aulas que tem não são somente aulas técnicas, mas são aulas que vão te ensinar para a vida. Por exemplo, coisas que a gente tem que dar mais valor hoje. Aula de inteligência emocional, que para mim foi sensacional. Como lidar com pressão, como você reage, e ter isso baseado na Bíblia, né, em livros cristãos, em princípios Testemunhos cristãos. também dos próprios professores que eles ao Total. ministrarem vão falando sobre as suas Exato. vidas, né? Suas lutas, suas dores, né? Sim. E ter isso muda muito, assim. Eu entrei uma pessoa no college e eu realmente saí outra pessoa no college. Que bacana, eu também percebo isso na sua vida, seu crescimento, a sua maturidade. Aí você terminou a engenharia, você também foi um pouco para a questão de não só da tecnologia da informação, mas você desenvolveu também protótipos, você foi trabalhar também com plotagem de modelos, Impressão né? 3D. Impressão 3D. Sim. E esse negócio cresceu ou você foi para outra área? Você foi para essa área ou não? Eu fui para essa área, mas até no retrasado eu trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar com impressão 3D dentro da Embraer. Ah, tá. Eu fiz estágio na Embraer, então lá atuava assim, num nível diferente, num tipo de peça diferente, era um maquinário completamente diferente. E quando eu saí de lá, do meu período de estágio inicial, meu pai ele me ajudou muito, a gente comprou uma máquina, começou a fazer, deu tão certo que a gente, acho que não deu uma semana, a gente já estava comprando a segunda máquina, e foi assim, Que deu muito bacana. certo. Seu pai sempre foi muito parceiro seu também, né? Muito, muito. Meu pai, ele sempre investiu tudo assim para Que que eu bacana. tivesse o melhor e pudesse seguir Você esse até passo. contou a história para mim que você comprou o seu primeiro apartamento antes mesmo de casar, né? Foi. Que Meu bacana. pai, ele me deu essa instrução. Eu tava vendo meus amigos comprando carro, meus amigos, sabe, fazendo viagem. E aí meu pai chegou e falou assim, olha, você tem a opção ou de você comprar um carro ou você dar entrada no apartamento. E ele falou, você nunca vai se arrepender, né? Então, hoje, onde a gente mora, é realmente o nosso apartamento, Que meu e da bacana. Sofia agora. E ele é uma pessoa muito sábia, muito centrada, né? Então, isso eu posso trazer muito de exemplo aí do meu pai. Que bom. Isso é lindo, porque aí você pode replicar não a sua dor, você replica aquilo que você recebeu e Exato. tem sido bênção do seu pai e da sua mãe, que te ensinou a fé, mas também te ensinou princípios como economia e como estudos, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, Dado, você me chamou muita atenção que a gente vê pessoas fazendo o devocional, mas eu não vi ninguém fazendo com a disciplina que você estava fazendo. Esse é o devocional desse ano, Palavras Proféticas, da editora Inspire, que está sendo maravilhoso. É o primeiro devocional em português feito 100% para os livros proféticos, os 12 livros proféticos. Então, me conta o que aconteceu que Deus te levou a fazer não só a devocional para você, porque isso muita gente faz, eu estou fazendo, mas Deus não me pediu o que pediu para você. Você fazer o devocional online. Como é que foi essa relação com Deus? Eu lembro de eu chegar na semana da virada ano passado um pouco chateado, porque todo começo de ano eu escrevo minhas metas e eu direciono o meu ano ali com o que eu quero cumprir até o final do ano, né? As coisas mudam um pouco, mas normalmente eu tenho um norte ali do que eu quero seguir. E eu cheguei no final do ano passado e eu falei, pô, não é a primeira vez que tem coisas aqui que eu não tô conseguindo riscar. E não era na escassez do sentido de eu tenho que seguir aqui porque a gente escreve uma base, mas Deus pode fazer mais, pode mudar os planos. Mas era no sentido de eu sei que eu podia ter feito. Eu sei que eu podia ter alcançado isso aqui. E o problema que eu tenho é a constância.
Então eu falei, Deus, eu quero ser constante, eu preciso ser constante, eu quero terminar as coisas que eu faço. Eu sou muito bom em começar novas coisas, falar sim para novos projetos, eu sou bom em pensar em novas ideias, mas acaba que eu não levo para frente. Então o que que eu posso fazer para mudar isso? E aí, num momento, eu senti ele realmente falando, faz um compromisso público. Uau. E isso tem sido bom porque eu até li que no ano passado falavam que para criar um hábito se demorava 21 dias. Depois falaram que demorava 66 dias. E depois agora parece que é 254 dias. E eu vivo isso no dia porque tem dia que realmente eu não quero gravar. Às vezes eu fiz devocional com a Sofia, mas eu falei assim, não, eu vou cumprir. Eu vou terminar isso. Eu vou terminar bacana. esse ano. E isso te leva a uma coisa também de disciplina que você precisa para a vida, para tudo, né? É trocar a dopamina barata por uma coisa que eu vou construindo na jornada, né? Hoje a gente está no dia 75. Então eu vejo que, poxa, já passou 75 dias esse ano. Deu certo até aqui. E não é baseado, eu nem olho as métricas, sabe, Sim. pastor? Eu não olho assim se dá visualização ou não. Eu só sei que assim, eu tô cumprindo e é isso que me dá a satisfação de continuar e eu vou continuar até concluir esse propósito. Que bacana. Olha só, gente, um jovem de 27 anos de idade, cheio de vitalidade, com 2 meses e meio de casamento, feliz e realizado com o que Deus está fazendo na vida dele. Então, parabéns, Dado, por escolher, tomar decisões, não faz dele melhor do que ninguém, pior do que ninguém, mas faz um homem que agora entendeu que princípios, que valores, que foco ajuda na formação, que ele recebeu do seu pai, aquilo que ele recebeu do IC College, o que ele recebeu da sua formação acadêmica, hoje um engenheiro da computação formado, casado, e que escolheu ouvir a voz de Deus e que mesmo sendo difícil às vezes, porque uma coisa é você fazer o devocional pessoal para você, como ele acorda, faz com a Sofia, sua esposa. Outra coisa é ligar a câmera, encarar. Às vezes a gente está um dia mal, né? A gente está um dia meio chateado, meio triste, cansado, mas fez um compromisso. Exato. Então vamos ver um pouquinho, talvez se você não viu, eu quero também incentivar você a passar a seguir aqui o Dado, ele vai deixar aqui o seu Instagram, e nós vamos ver um pedacinho dele fazendo o devocional aí, e você vai ver, e quero incentivar você a segui-lo, e até o último dia desse ano de 2026 como Jesus, você vai ver ele fazendo as devocionais nas palavras proféticas. Não é isso, Dado? Isso aí, pastor. Muito bom. Vamos assistir aí um pouquinho. O devocional de hoje diz: o rei está voltando. O Senhor enviou essa mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião: vejam, seu Salvador se aproxima. O texto traz um diagnóstico profundo da condição humana, o coração, sede das vontades e emoções. Bacana, não é? Então, inspirador. O Inspirital que é sobre isso. Nós vamos ter cases daqui de pessoas que falam, fazem e nos incentivam a ser melhor como Jesus, ser mais parecido como Jesus. E nesse sentido, o Dado tem nos inspirado. E Dado, vimos agora um vídeo de uma das suas devocionais. Agora, já que a gente tem o nosso convidado aqui presencial, né? Vou te dar aqui o dia de hoje para você ler o verso e ler uma parte aí para a gente e fazer um comentário para o nosso coração. Amém. Vamos lá. Vejam a realidade. E o versículo de hoje está em Abacuque 1:5. Observem as nações ao seu redor. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. E quando eu leio isso aqui, vem no meu coração sobre a gente parar de olhar ao redor buscando comparação, mas para a gente olhar ao redor para entender o que Deus tem feito na nossa vida, a jornada e a caminhada do que Ele já tem feito. E a gente se surpreender e não se encher de escassez, porque Ele já fez coisas grandes e Ele vai continuar fazendo. Uau! A expectativa, né? Que vejam o que eu vou fazer. É um Deus que traz perspectiva, futuro, destino. Exato. Então, não olhar o seu dia, mas olhar o Deus que está fazendo a palavra profética e a promessa, né? E assim que você tem vivido, você acredita que Deus pode fazer infinitamente mais? Pastor, depois do meu casamento, eu não duvido de nada mais. Aleluia. Então, daqui a 10 anos, se eu chamar você aqui para fazer uma entrevista para o Inspirital, você vai estar casado com a Sofia, Amém. com filhos
cheio de sonhos, trabalhando, servindo na igreja. Sim. É isso? Vai estar infinitamente melhor. É isso que eu Aleluia, creio. que bom. Então não tem volta. Não, nenhuma. Há um novo homem. Sim, com certeza. Em construção, mas melhor cada dia. Glória a Deus. E o que você diria, dado você um jovem que nem 30 anos fez ainda, mas já é um responsável por uma família, sua esposa, para esse jovem que era o dado de 5, 6 anos atrás, lá antes da pandemia, ainda imaturo, cheio de dúvida, tomando decisões erradas, tinha Deus, tinha Jesus, tinha família, tinha igreja, mas ainda não tinha acertado na direção da vontade de Deus. Hoje você é uma nova pessoa. Está fazendo voto porque acredita que voto não muda Deus, mas muda você. Sim. O que você diria para esse jovem que estaria na mesma situação que você alguns anos atrás? Eu diria para não acreditar que o nosso testemunho só está se a gente for para fora e voltar. Eu entendi que existe honra naqueles que permaneceram, Amém. sabe? E foi a causa de eu viver muita coisa que eu talvez não precisasse. Uhum. Então, eu diria para olhar não ser o filho pródigo, mas olhar o irmão e ser o irmão que a Bíblia não relatou. Uau, que forte. Que é o irmão que não enxerga o outro voltando com ciúmes. Uhum. É o filho que enxerga o irmão voltando e entende que o maior prazer foi ter ficado. Uau. E hoje você também estaria disponível para ajudar, conversar com jovens da sua idade, da sua geração, ajudar a ficar e encontrar o seu destino, o seu chamado? Totalmente. Eu amo falar sobre essas coisas. As pessoas têm me procurado para a parte de carreiras, para a parte de como que eu posso fazer. Como é que é? Você trabalha com uma empresa fora? Meu, me conta, eu quero saber o que você tem vivido. E a Sofia sabe, ela sabe, às vezes ela fala assim, nossa, você devia cobrar por isso, né? E eu falo, eu amo fazer isso. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo, de repente, falar, olha, vai por outro caminho. Eu fui por aqui e não dá certo. Aham, aham. E é uma coisa que eu tenho no meu coração, que até o final da minha vida mesmo, eu quero ajudar pessoas. Mentorear pessoas. Mentorear pessoas. Uhum, que bom. Quais são os planos a curto prazo seu em matéria de você, ser humano, cidadão, você com Sofia, mas também profissionalmente e ministerialmente? O que Deus está falando no coração do Dado? Acho que eu vou começar pelo ministerial. Eu estou muito honrado em estar na IC Music, Agora nova fase, nova né? fase. Com... E olhar e falar, pô, foi isso aqui que eu sempre sonhei, ter uma banda, bacana. né? Então, no ministério, eu quero continuar, permanecer, crescer com o pessoal, desenvolver uma família, a gente fazer um legado aqui na igreja. Então, ó, Davi Gorito, um abraço, e a nova formatação aí do Cidade Music. Deus abençoe todos vocês. Amém. Da minha parte profissional é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Sofia, que é eu me preparar para a fase de eu seguir com o meu negócio. Vai continuar estudando também, Sim. fazer pós, MBA? Sim, eu tenho uma nova faculdade que eu vou começar agora em março. Que bacana. Faculdade de Inteligência Artificial. Uau! Fundamental para sua área, né? Totalmente. Assim. E isso está mudando muito na hora, né? Não, cada dia surge uma coisa nova que já parece que ontem já está atrasado. Então, eu quero estar no topo disso, eu quero estar na frente e melhorar Bacana. com isso. Não é todo mundo que está oferecendo uma faculdade dessa, né? É coisa nova, né? Não, exatamente, é coisa Qual nova. faculdade você vai fazer? Eu vou fazer pela, se eu não me engano, Univesp, Unesp Online, VUNESP. Ok, Virtual legal. Unesp, alguma coisa assim. E os planos para o casamento e... Bom, a Sofia tem falado já no ano que vem da gente já ter filho, né? Ao mesmo tempo ela quer cursar medicina. Aham, E assim, eu vou ser muito sincero que o meu plano como família é poder realizar o dela. tá certo. Então eu quero poder ajudar ela a cursar isso que ela sonha, né? Desde Uhum. que ela é criança, ela queria estudar medicina, ela estudou ano passado, ela estava na Argentina, ela voltou para a gente ter esse período aqui no Brasil,
E daqui a gente não sabe ainda, a gente tem orado por discernimento, assim, por direção, mas uma das coisas que eu sei é eu quero poder contribuir para ela chegar nesse sonho. Amém. E aí se unirem juntos com muito trabalho, muita fé Sim. e discernir a vontade de Deus para a sua vida. O casal, ele deixou de ter a vida solteira. O eu já não conta mais, nem para ele nem para ela, é nós. E juntos com o Senhor, se unir no plano dele, então que vocês dois juntos se unam ao plano de Amém. Deus Amém. e realizem e façam coisas lindas para a glória de Deus. Sim. Que bom. E deixa uma palavra também, aqui você pode olhar nessa câmera aqui, dentro desse propósito. Quando Deus pediu um voto, a Bíblia diz que a gente não deve ser afoito em fazer um voto, mas no momento que faz, devemos ser fiéis Até o fim. para cumprir. E nesse sentido, que palavra você daria para alguém que está ou devendo um voto, como você falou, querendo perseverar e não está conseguindo focar? Você estava bom de iniciativa e não de acabativa, né? E esse voto está te ajudando nesse sentido. Eu diria para buscar mesmo entender aquilo que o Senhor já tem falado de repente, aquilo que você sabe que é aquele ponto fraco de você e confiar que Deus vai manter no caminho. Né? O mais difícil não é o começo. O começo às vezes você está empolgado assim, mas o mais difícil é no meio do caminho, quando não tem tapinha nas costas, não tem ninguém, é só você, o Senhor e a disciplina ali de continuar e até o final e concluir. Então, não desista. Para você que começou e de repente parou, volte. Para você que ainda não começou, vai começar. Não se iluda com a parte bonita do começo, mas mantenha a constância ali, dia após dia, um dia de cada vez. Né? Amém. Obrigado, Dado, pela sua vida, Amém. pelas suas escolhas e decisões que têm inspirado nossa vida. Amém. Então, parabéns por ter sido bom Obrigado. aluno no college, por encontrar a mulher de Deus para a sua vida, Sofia, nesta casa, se casar aqui com a bênção dos pastores desta casa e construir uma vida em conjunta. Amém. E pela decisão de estar também fazendo o voto do devocional e expondo isso online, abençoando a vida de todos nós. Prossiga e, como Amém. você falou, não desista. Amém, isso aí. Obrigado. Pastor. Então, queridos, esse é o nosso Inspirital, que hoje eu conversei com o Eduardo Felipe, o nosso querido Dado, que está fazendo diariamente o nosso devocional Palavras Proféticas. E Dado, deixa aqui o seu Instagram também para o pessoal te seguir lá. Vamos lá, meu Instagram é @freiredado. Simples. Então, @freiredado, você vai seguir o Eduardo e vai também fazer as devocionais diariamente com ele nesse ano como Jesus. Se você conhece alguém que você gostaria que eu convidasse para o nosso Inspirital, para inspirar a sua vida, você pode entrar em contato conosco aqui pelo meu Instagram também, tá bom? Você conhece alguém da sua família, aqui da igreja, do ministério, que tem uma história, que está fazendo algo, que tem uma mensagem, um testemunho, uma inspiração? Entre em contato com a gente, vamos conhecer a história dele, como eu conheço o Dado, e vou convidar para estar aqui na próxima edição do Inspirital. Muito obrigado pela sua audiência com a gente. Obrigado você que está acompanhando no nosso canal no YouTube também. Não deixe de curtir para que você possa também receber as notificações. Obrigado então por seguir o canal. E se você se sentiu inspirado com essa conversa aqui com o Dado, encaminhe esse link para que outras pessoas possam se inspirar também. Às vezes é uma palavra, é um case, é um testemunho, é uma ideia que pode inspirar pessoas Amém. a ser melhor, a viver melhor, fazer escolhas acertadas num mundo tão difícil, tão tenso. Fazer escolhas certas, como o jovem Eduardo também fez. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima edição. Editora Inspire, uma editora que inspira você.